Olá, companheiras e companheiros, 17ª semana do projeto Reflexões Políticas Semanais e uma semana em que teve início com a patética ação do presidente Bolsonaro de comemorar a independência dos Estados Unidos da América no exato momento em que há uma escalada de mortes do povo brasileiro. É vergonhosa a posição de bajulação e subserviência que o presidente brasileiro tem em relação ao Donald Trump, que cada vez mais aí vai esfacelando a imagem do Brasil mundo afora. Por outro lado, nós tivemos também uma semana marcada pela questão ambiental. Vejamos os fatos mais relevantes da semana que confirmam isso. Na segunda-feira, nós tivemos a informação absurda de que a operação militar na Amazônia contra o desmatamento não gastou sequer 1% dos recursos que foram prometidos. A informação é absurda por si só, mas exatamente no momento em que as queimadas e os desmatamentos atingem proporções aí sem precedentes na história do Brasil, com graves consequências para a imagem do país internacionalmente, a gente vê o compromisso que o governo tem com relação à execução desse orçamento. Menos de 1%. Ou seja, nossa Amazônia está entregue a grileiros e desmatadores, com consequências trágicas para o Brasil. Porém, parece que a preocupação do governo Bolsonaro está em outro local, mais precisamente na imagem do próprio governo, visto que, para a gente ter uma ideia, o governo triplicou os gastos com publicidade, e isso para amenizar o desgaste na imagem do governo Bolsonaro. É um disparate, um despropósito e uma verdadeira excrescência, né? Na terça-feira, mais uma das polêmicas aí do Bolsonaro na sua velha tática de desviar o foco. O exame para o coronavírus do presidente atestou positivo, mas no caso só serviu para mostrar que os brasileiros não têm mais nenhuma confiança na palavra do presidente. O que é terrível para uma democracia presidencialista, que precisa ter na figura do presidente da República alguém que tenha o mínimo de compromisso com os princípios republicanos. É o que a gente não vê na postura do presidente Bolsonaro. O segundo ponto mais importante do dia foi a mais pressão aí em torno da questão ambiental. Os empresários brasileiros se juntaram para cobrar ações efetivas do vice-presidente Hamilton Mourão para reverter aí a política ambiental. Infelizmente, só ouviram promessas vazias do Hamilton Mourão, como já é uma praxe desse desgoverno na questão ambiental. Não saíram de lá com nada garantido pelo vice-presidente. Na quarta-feira, uma luz aí no submundo das milícias virtuais. O Facebook removeu 73 contas falsas ligadas ao PSL e diretamente ao Bolsonaro, visto que a ação que ocorre no TSE, julgando a chapa Bolsonaro-Mourão, é ligada justamente a um sistemático esquema de fake news no processo eleitoral. Essa ação do Facebook confirma aí mais ainda as provas de que havia sim uma organização criminosa destinada à produção de fake news para garantir o projeto de poder do bolsonistão. É algo aí que fica em aberto e que com certeza vai ter consequências. Porém, a notícia mais grave do dia foi a decisão do Bolsonaro, a decisão lamentável de vetar a obrigação do governo federal de garantir acesso à água potável e a leitos em relação ao coronavírus às populações indígenas. Aqui fica configurado o ato criminoso de genocídio por parte do governo Bolsonaro. Se havia alguma dúvida em torno disso, esse ato direto do Bolsonaro vetando um artigo da lei que garantia essas questões mínimas para as tribos indígenas, infelizmente aí a gente vê que o governo Bolsonaro avança nessa questão do genocídio. Nós veremos, sem sombra de dúvida, quando passar o governo Bolsonaro, ele ser processado nos tribunais penais internacionais. Na quarta-feira, duas notícias negativas no campo da economia.
A primeira foi que a ONU, a Organização das Nações Unidas, afirmou que a pandemia vai levar a extrema pobreza no Brasil a dobrar. Uma notícia lamentável, mas previsível, dado que a equipe econômica do Paulo Guedes não aponta nenhuma medida para reverter esse quadro econômico. A segunda, que é ligada a essa previsão da ONU, foi a notícia de um aumento considerável nos pedidos de seguro-desemprego no Brasil. É assustador esses pedidos. E aí nós temos sinais claros de que a economia necessita de uma política anticíclica que atinja o pleno emprego. É tudo aquilo que a equipe econômica do Paulo Guedes não vem fazendo, causando extrema preocupação. Na sexta-feira, a gente teve que na Lava Jato, teve outro revés em seu staff e vai a cada passo sendo exposta como uma verdadeira farsa que foi. O STF decidiu que a famigerada força-tarefa deveria compartilhar todos os dados que tem na sua base com o Procurador-Geral da República. É uma decisão que causa perplexidade, porque isso já deveria ser óbvio, mas a força-tarefa da Lava Jato se comportava ali como um verdadeiro órgão independente, que atuava junto com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos. A gente vê cada vez mais a Lava Jato sendo desmascarada e que é necessária, né, como um verdadeiro organismo lesa-pátria. Por fim, uma demonstração vil de como funciona a justiça brasileira, o presidente do STJ, o ministro Noronha, concedeu habeas corpus ao Queiroz e, pasme, a esposa do Queiroz que estava foragida, abrindo aí uma nova jurisprudência, colocando que as pessoas que estão foragidas têm direito a habeas corpus, o que é um absurdo completo. Mas, para se ter uma ideia, esse ministro sonha com a cadeira no STF, com indicação do Bolsonaro no STF, e vem cumprindo aí, a despeito da legislação nacional, esse desiderato. A semana termina com uma forte pressão no governo, no que diz respeito à questão ambiental, mas sem qualquer perspectiva de alteração de rumo. Boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.